Olá, galerinha. Bom, agora eu vou dar continuidade ao relato. Bem, voltando ao nosso assunto, naquela noite eu não consegui dormir direito, né? E por conta dessas coisas que eu ouvi, naquela noite eu não cheguei a ver nada, porque eu não conseguia abrir o olho. Eu senti o meu corpo inteiro travado, alguma coisa dentro de mim me amarrava. E a hora que eu acordei, eu senti o meu corpo muito cansado. Eu sentia como se eu não tivesse dormido. E a partir daquele dia, eu comecei a refletir muito, muito mesmo. E passei a me ligar mais a Deus. Eu já tinha por hábito conversar com Deus. E uma das experiências que eu tive forte também com a palavra de Deus foi a primeira com a palavra de Deus. Eu estava deitada, dormindo na minha casa, quando eu senti os mesmos sintomas. Senti o meu corpo como se estivesse amarrado, eu não conseguia mexer, não conseguia abrir os olhos. Eu me senti como se estivesse acorrentada espiritualmente. E na verdade eu estava, né? Então eu comecei a sentir um tremor muito forte dentro de mim, como se tivesse alguma coisa dentro do meu corpo. Alguma coisa habitando o meu corpo, além do espírito e da alma que todo mundo tem, no caso, né? Eu senti que tinha alguma coisa a mais. E eu comecei a sentir, quando eu senti aquele tremor dentro do meu corpo, eu comecei a sentir pessoas me tocando. Pessoas não, espíritos ruins, porque a sensação que eu tinha era muito ruim. Era como se a pessoa estivesse tocando lá dentro de mim. É uma sensação inexplicável. Eu sentia gente me batendo, sentia coisas terríveis, terríveis. Quem passou por isso, comenta aqui embaixo. E eu comecei a ficar muito, muito triste, sabe? Muito, assim, deprimida. Todo dia eu tinha sensações horríveis, horríveis, horríveis. E todas as pessoas que eu perguntava, ou a pessoa não dava atenção, não estava nem aí, ou falava que aquilo era coisa da minha cabeça. E eu comecei a buscar dentro de mim, comecei a orar, comecei a falar com Deus. E eu não entendia por que aquilo acontecia comigo, porque eu nunca tinha buscado outro tipo de coisas espirituais que não seja cristão, outras religiões que não sejam cristãs. Então, eu era carismática também, eu participava de grupos de oração, eu puxava louvores, eu cantava, eu puxava terços. Às vezes eu até meio que pregava um pouco, assim, né? Mas tudo voltado para Maria, nada voltado para o Salvador, que é Jesus. E talvez seja esse o motivo de que eu tenha passado por tudo isso. E, enfim, voltando, eu senti uma coisa muito ruim dentro do meu corpo, muito ruim, um tremor, uma paralisia, uma coisa que ali onde eu estava, eu tinha só um pensamento: ninguém podia me tirar dali. Ninguém. Eu comecei a pensar isso. Ninguém pode me tirar daqui e tal. Comecei a pensar, né? De repente, uma voz muito forte. Não era uma voz brava, era uma voz firme, era uma voz forte. Essa voz falou assim pra mim: Marcos 5, essa voz. E eu fiquei pensando, Marcos 5?
Isso é uma passagem da Bíblia. Eu fui, peguei a Bíblia, né? Nessa hora eu consegui. Na hora que essa voz falou para mim, Marcos 5, eu me senti liberta daquilo que estava me segurando. E aí eu levantei rapidamente, fui pegar minha Bíblia e li a passagem de Marcos 5 inteira. Pessoal, eu nunca tinha lido o Evangelho. E olha a passagem que Deus me deu, Marcos 5, o possesso de Gadara. Quando eu terminei de ler, eu me ajoelhei, né, na beira da minha cama. Quando eu terminei de ler essa passagem, eu li ela atentamente. E eu entendi ela de uma maneira muito forte. Eu entendi, Deus me revelou ali naquele momento, o primeiro contato direto assim com Deus, eu considero direto porque eu ouvi a voz de Deus me falando. O primeiro contato que eu tive, e Deus falou para mim, você está manifestada, você está com espíritos dentro do seu corpo. E aquilo me assustou muito, muito mesmo. Mas eu sabia que era a voz de Deus falando comigo, porque, gente, não tem como. Não tem como. Olha, é uma voz assim muito diferente de tudo. A voz de Deus é inconfundível. É uma voz que ao mesmo tempo que ela é forte, muito forte, ela é suave. Não tem como explicar. Não é uma voz que te manda. Não é uma voz que manda. É uma voz que te convence. E quando eu comecei a ler aquela passagem, gente, eu fico muito emocionada, porque foi muito lindo, muito forte. Eu comecei a ler aquela passagem e quando eu tive o primeiro encontro com Jesus, o primeiro encontro que eu tive com Jesus, e ali eu fui tomada por um amor muito forte. Foi uma sensação muito forte, uma sensação de amor que eu nunca experimentei com ninguém, nunca, 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 nunca. Aquela voz, ela abraçou dentro da minha alma. Eu comecei a meditar aquela passagem e eu senti que eu estava acorrentada espiritualmente, que eu estava muito presa, muito presa. Eu era uma pessoa extremamente infeliz, muito triste. Eu chorava muito de noite. Ninguém via. Ninguém via. Eu chegava a gritar por dentro de mim. Era um grito que não saía pela boca, mas ecoava no coração. E naquilo eu comecei a ouvir, eu já estava com os olhos abertos, comecei a ouvir um vento muito forte lá fora. Depois que eu li essa passagem, eu deitei novamente e fui acometida por um sono profundo. Mas foi um sono muito rápido. De repente, eu acordei com Deus me revelando todos os demônios que estavam dentro do meu corpo. Que era o preto velho, pomba-gira e tranca-rua. Eu não parava em lugar nenhum. Eu não parava com ninguém. Eu não tinha paz dentro da minha alma. Eu me sentia um ser vagando. Às vezes eu orava e eu sentia que Deus não estava atendendo minha oração. Eu sentia que Deus estava longe de mim. E eu falava diretamente com o Pai, o Criador, mas eu sentia que eu não tinha acesso a Deus. Senti que existia um abismo muito grande. Eu tinha a impressão até que sei lá, Deus não estava ali. E nesse dia eu descobri que eu realmente não tinha acesso a Deus mesmo.
eu falava, Deus pela sua misericórdia, muitas vezes ouviu a minha oração, muitas vezes ouviu o meu clamor, mas eu não tinha intimidade verdadeira. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então eu precisava do verdadeiro intermediador de tudo isso, que eu estava encontrando ali, naquela noite, nessa passagem que eu estava lendo e meditando. E Deus me revelou essas entidades que estavam dentro do meu corpo, e Deus expulsou ali, eu senti que Deus tirou de dentro de mim, e eu ouvi um barulho muito forte, um vento muito forte lá fora. Eu ainda estava de joelhos ainda, terminando de ler a passagem, eu ouvi um barulho de vento muito forte, eu ouvia muitos barulhos dentro de casa, e de repente eu terminei de ler e eu fechei o olho. No que eu fechei o olho, eu tive como se fosse uma visão muito forte dos anjos e dos demônios brigando. Foi muito forte. E eu senti que era para mim clamar o Espírito Santo. Eu nunca tinha clamado o Espírito Santo. Nunca tinha falado com o Espírito Santo. Eu comecei a falar com o Espírito Santo, comecei a pedir a presença dele e tal. A partir desse dia tudo mudou. Tudo começou a mudar. Aí eu já sentia que eu estava diferente. Eu ainda não sabia exatamente o que tinha mudado, ainda não tinha esse entendimento. Mas eu senti que alguma coisa estava muito diferente dentro de mim. Estava muito diferente. Ali Deus me libertou de 3 entidades. Estava dominando o meu corpo e o meu espírito. E aqui, gente, eu vou terminando esse relato. E pelo que eu vi, ainda vai ter a terceira parte, porque a minha libertação, ela se deu depois de um tempo dessa experiência que eu tive. Eu fiz questão de falar sobre isso, sobre essa passagem de Marcos, porque foi o primeiro encontro que eu tive com o meu Salvador. Na verdade, o Cristo que eu conhecia, o Messias que eu conhecia, era um coitado que estava ali na cruz. Cristo, sim, morreu. Cristo sofreu. Cristo foi humano. Cristo chorou, sentiu muita fome, sentiu tristeza. E uma coisa que ele deixou claro para mim ali naquela noite